Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa última lição do trimestre de 2024, do segundo trimestre de 2024, revista CPAD Adultos, com o tema A Cidade Celestial. O texto áureo está no livro, na Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos ensina que a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e que consumará com a entrada pelos portões celestiais. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 14. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ela tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, ou seja, do lado leste. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Temos ainda Apocalipse 22, versículos 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E nunca mais haverá ali maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, espalhando assim a boa semente aos corações. Passaremos então ao comentário da nossa lição de hoje. A introdução do comentário nos fala que os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros, como destaca o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda no final da jornada cristã. O primeiro tópico nos fala sobre o paraíso eterno. O que é paraíso? A primeira definição de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa já foi cumprida, foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito foi para o Pai, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Não há como medir tamanha alegria do ladrão ao ouvir esta linda promessa de Jesus para ele. E essa promessa foi cumprida, ou seja, aquele ladrão arrependido, ele juntamente com os salvos que estavam ali no Hades, no seio de Abraão, foram levados por Jesus ao paraíso, junto para perto de Deus, onde aguardam o dia da ressurreição. Ali eles se encontram com suas almas, com seus
espíritos, mas ainda não com seus corpos. Eles aguardam o dia da ressurreição para terem os seus corpos de volta, porém agora glorificados, imortais, para toda a eternidade. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, ao terceiro céu. É o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2:7. E o que é esta cidade, a cidade eterna, a Nova Jerusalém? Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a Nova Jerusalém. Ela será a cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. A Nova Jerusalém descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Aqui, quando se fala de uma purificação por meio do fogo, na verdade é muito mais do que simplesmente a nossa terra, o nosso mundo. Na realidade, envolve toda a criação, todo o universo. Tudo que nós conhecemos hoje deixará de existir e será criada uma nova terra e novos céus. Quando fala de novos céus, está se referindo também ao segundo céu, ao nosso universo. Portanto, tudo que conhecemos hoje deixará de existir e será substituído por uma nova criação perfeita e eterna. Terceiro item: quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação, por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui nós temos um esquema bem simplificado sobre esses eventos. Temos aqui iniciando com a morte e ressurreição de Jesus, a sua primeira vinda para morrer pelos nossos pecados. Atualmente estamos aqui no tempo da igreja, na era da igreja, mas em algum momento acontecerá o arrebatamento da igreja e seguirá a grande tribulação. Ao final da grande tribulação, Jesus volta em glória e esplendor na batalha do Armagedon, derrota a besta e seus exércitos e começa o milênio. Ao final do milênio acontecerá o juízo final, o grande trono branco. Os ímpios ressuscitarão para serem julgados, e os justos já foram ressuscitados. Aqui, os que passaram pela grande tribulação, e aqui, os justos de todas as épocas. Após o grande trono branco e o juízo final, começa então o perfeito estado eterno. Termina a história da humanidade e começa a eternidade. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este, o estado eterno, se caracteriza por uma eternidade sem fim, que passaremos com Deus. Ou seja, não haverá um recomeço de uma outra criação. Já aquele, o milênio, é um período em que Jesus reinará por 1000 anos aqui na Terra. E ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do grande trono branco. Será o juízo final. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. O segundo tópico nos fala sobre o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá. Toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas. Céu e terra serão a mesma grei, serão a mesma coisa. Não haverá mais a divisão entre terra e céus que existe hoje. Por isso, o perfeito estado eterno é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem, em que imperava a natureza do pecado, foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Toda a criação agora
estará redimida. E o estado perfeito à luz de Apocalipse? Ele traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. Que símbolos são esses? Um rio, a árvore da vida, a ausência de males e a presença de Deus. A vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, já que por diversas vezes o Senhor Jesus se identificou como sendo a água da vida. A vida eterna também é descrita como uma árvore. Aqui, o foco é o livro de Gênesis. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. O número 12 representa o ano perfeito, o tempo perfeito. Não está se dizendo aqui simplesmente que haverá um novo calendário de 12 meses. Aqui é simbólico. Aqui está dizendo que é um tempo perfeito, um tempo que não tem fim na eternidade, na perfeição. Aprendemos que nesse perfeito estado eterno não haverá mais dores nem doenças. A morte não prevalecerá mais. A vida eterna será sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Não haverá maldade em canto algum desta nova criação. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido. O mal será plenamente erradicado. O trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração de cada ser humano. A vida eterna estará na presença de Deus. Finalmente, veremos Deus face a face. Sua presença será nossa luz para sempre. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não exista mais noite. Não haverá mais nenhuma escuridão. Todo o universo que hoje olhamos para o universo e para onde vemos a escuridão pontilhada aqui e ali por estrelas e galáxias, o universo inteiro será de pura luz. É algo difícil para imaginarmos. É algo além da nossa imaginação, além do que nós podemos descrever. Portanto, só nos resta aguardar este perfeito estado eterno. Aqui abrimos um parênteses. E os pecadores? Eles serão aniquilados? Eles deixarão de existir? Não. Eles continuarão existindo em eterno sofrimento e dor nas trevas exteriores, no lago que arde com fogo e enxofre, e para sempre a fumaça do seu tormento haverá. O terceiro tópico nos fala sobre o estado final de todos os santos, o que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia aqui, mas com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por esta terra com a mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha algo melhor em mente, a recompensa gloriosa. Ou seja, para ele o foco não era simplesmente a terra de Canaã, ele esperava a cidade celestial. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada. Está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a cidade celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Viveremos ali todos em unidade. Quando ali fala de 12 portas da cidade, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro, isso tudo, esses números são simbólicos para nos indicar a perfeita união, a perfeita unidade. Não haverá mais divisão entre os salvos. Com isso, entendemos que as pessoas, tanto de Israel quanto da Igreja, serão reunidas formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisto, ou seja, em Cristo Jesus, não há judeu nem grego. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação ou diferença de classes. Teremos um só povo em Cristo Jesus. O terceiro item nos fala que, finalmente, estaremos em casa. Sabemos que a nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que nós somos chamados em Hebreus 11:13 de peregrinos, estrangeiros nesta terra. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus.
Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa. Esse era o anelo do apóstolo Paulo, como ele menciona em 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:21 e 23. Essa é a nossa grande recompensa, que quando findarmos aqui na terra a nossa jornada, estaremos nas mansões celestiais. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Concluímos então que o céu é o destino final de uma jornada. Essa jornada se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos. Eles tentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará. Estamos em aperfeiçoamento. Estamos em construção. Isso até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente. A Canaã celestial é logo ali. Com isso, encerramos este nosso segundo trimestre do ano de 2024 no estudo da revista CPAD Adultos. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e comece a interceder em oração já pelo próximo trimestre, com novos estudos, com novas matérias que certamente irão abençoar a nossa vida. E Deus esteja conosco. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.